eu tive a felicidade de ver a Capitalis, né, que veio a ser Capitalis, naquela época nem se chamava Capitalis, sair de uma casa que o Luiz era o gestor do fundo, na pessoa física com, sei lá, 15 milhões de reais e chegarmos a 13 bi. Pô, na época começou a surgir os aplicativos de táxi, né, de carro. A gente foi um dos primeiros players a fazer toda a antecipação para um aplicativo de táxi. A gente teve que criar toda uma tecnologia para entender se o aplicativo que estava me dando a informação que o taxista estava trabalhando, cara, eu criei uma conexão na época com a prefeitura para poder entender se aquele CPF realmente era de um taxista registrado. Então, a gente usava muita tecnologia num primeiro momento para trazer a segurança para as operações que a gente estava construindo, e aí depois é que eu acho que veio a tecnologia como uma ferramenta de escalabilidade. Não tínhamos uma Keitech, não tínhamos uma BMP, não tínhamos uma Cellcoin na época que a gente começou a inovar. Só que, cara, aí tudo para liquidar, fomos para B3 fazer o registro do CRI com subordinada. Travou. B3 não queria liberar a operação. Porque falava, cara, como é que porque ela não conseguia entender e o sistema travou por risco, porque a subordinada que a gente tinha cadastrado tinha R$1 e ia render, tipo, sei lá, 10.000%, né? E ninguém tinha visto isso. E eu vejo que a maioria das casas de crédito, fintechs e coisas que estavam fazendo crédito para PJ naquela época, sumiram. Tiveram perda de confiança, né? O meu aprendizado de tudo isso evite ao máximo, e isso é o recado que eu dou, que gere e que faça com que eventualmente seus investidores e seus parceiros percam confiança. Gente, bem-vindos ao Alavancados, e hoje aqui eu vou estar recebendo o grande André Pina, que é uma referência no mercado de crédito, e eu vou dar aqui só para vocês uma introdução do que o André já fez, tá? Depois de passar por instituições como HSBC e Citibank, ele foi Managing Director da Capitalis, CEO da Ifinvest DTVM, e atualmente ele é cofundador da Uruk Capital, onde ele escala negócios financeiros de nova geração. André, é um prazer ter você aqui. Eu que agradeço aí do convite, sempre bom e poder compartilhar um pouco e falar o que é um mercado de crédito propriamente. Acho que o tema ajuda aí, né? Muita gente fazendo crédito, gente se alavancando, é natural isso dentro de crédito, e poder contar um pouco essa trajetória. Acho que a Uruk tem muito a ver com permitir que parceiros se alavanquem, e a gente vai tratar disso um pouco depois. Isso aí. E o mercado de crédito tá bombando, né? Os FDICs crescendo pra caramba. Então, eu acho que seria legal você começar contando um pouquinho da tua história, né? Você começou em bancão, né? E aí migrou, né, para Capitalis, que talvez na época a gente possa falar que não era uma startup, mas, né, era um negócio que você ajudou a crescer. E aí, finalmente, você virou empreendedor com a Uruk, né? Então, se você puder contar um pouco da tua história aí, seria bem legal. Claro, cara, eu acho que eu sou empreendedor por natureza, né? O fato, talvez, de eu ter trabalhado num HSBC e no Citi, para mim, foram mais ironias no meu destino do que coisas que realmente fazia. E foi um caminho para entender e ter clareza do que eu queria, do que eu não queria. Mas, pô, duas grandes escolas, eu aprendi muito e devo muito, até hoje grandes amigos desse período. Mas dentro do Citi, acabou que eu trabalhei muito próximo de uma casa que ainda é reconhecida no mercado, que é a RB Capital. Lá na RB, na época que a gente estava com o Citi, a gente acabou estruturando o primeiro fundo imobiliário listado em bolsa para pessoa física, e tivemos que fazer alguns projetos inovadores nesse fundo, junto parceiro também com a B3. Primeiro fundo. Foi. E foi uma coisa bem complexa. A gente fez uma listagem de 2 fundos em simultâneo, um fundo imobiliário e um fundo em renda fixa, para chamar o capital das pessoas físicas para aportar primeiro no fundo imobiliário e depois converter via bolsa no fundo de renda fixa, para depois converter no fundo imobiliário. Mas isso eu acabei me aproximando muito da turma da RB, e tive o prazer de conhecer um cara que eu respeito muito, que é o Luiz Cláudio Garcia de Souza,
que foi sócio do Pactual, fundou Rio Bravo, fundou RB. Para mim, uma lenda. E quando ele resolveu sair e entender, lá em 2011, supervisão dele de que o mercado de crédito e as oportunidades iriam para além do setor imobiliário, de querer sair da RB, porque a estrutura já estava super bem montada lá, e tentar empreender olhando outros setores desassistidos de crédito. Naquela época o Citi estava passando pela crise americana, eu não via muito caminho de evolução dentro do banco e aceitei o desafio de estar com ele e ajudar a construir esse projeto. Então, eu tive a felicidade de ver a Capitalis, né, que veio a ser Capitalis, naquela época nem se chamava Capitalis, sair de uma casa que o Luiz era o gestor do fundo, na pessoa física com, sei lá, 15 milhões de reais, e chegarmos a 13 bi. Então, é um enorme prazer e, cara, eu aprendi muito, e se eu tô aqui hoje, devo muito a toda essa escola aí. Então foi o Luiz que te levou para Capitalis do deal que você tinha feito com ele na RB, é isso? A gente ficou muito próximo. Eu, na época, acabei virando um representante do Citi para a RB. Então, quando eles ficaram sabendo lá do meu interesse em sair do Citi, o Luiz acabou sabendo, a gente já se conhecia e isso acabou facilitando todo o processo. Cara, deixa eu te falar um negócio engraçado. Eu conheço muita gente que sai de banco e vai para gestora ou vai empreender e descobre que a vida é outra, né? Porque no banco você tem muitas áreas e cada área faz alguma coisa. Então você fala, eu preciso disso. Aí você vai ter um monte de gente trabalhando para você. Quando você sai desse mundo e vai para o mundo de empreender, por exemplo, uma asset, você descobre que você tem que fazer um monte de coisa que você não tinha que fazer antes, né? Aconteceu isso na Capitalis, assim, cara? Total. Se eu entendo o que eu entendo de tudo, é muito isso, né? Porque você acaba virando um generalista especialista. Então, eu brinco que dentro da Capitalis, né, no final, eu acabei virando um dos principais sócios executivos lá. Eu acho que só não teve comigo, em algum momento, foi a área de tecnologia e administrativo, mas jurídico, Back produtos, office. investimento, back-office, relacionamento com investidores, distribuição, CEO, country, tudo eu acabei passando e é uma coisa que eu quero manter dentro da Urua, que eu vejo que é importante, principalmente quando você fala de crédito, né, e conectando os temas, você entender, porque você, para conceder crédito, você tem que também entender como é que você vai cobrar. Para você entender como é que você cobra, você tem que entender o operacional para saber como é que vai entrar o dinheiro. Aí, para saber como é que entra, você também tem que saber o operacional de como é que se concilia. Então, assim, tudo acaba estando conectado, que o profissional que só vê uma parte é importante, mas ele sozinho não vai fazer nada. Então, eu super prezo, e um trabalho que eu faço muito é de educar e tentar explicar o racional para toda a equipe de cada etapa do processo. Não, eu concordo, cara, porque assim, eu vejo que muito profissional, assim, e aí, de maneira nenhuma não desmerecendo, mas assim, muito profissional de banco, ele acaba sendo um teórico, né? Ele bola a estratégia, ele bola a estrutura, mas ele não põe a mão na massa e não sabe qual é a dificuldade disso. E muitas vezes a mão na massa pode até ser uma razão para você mudar a estrutura, adaptar a estrutura. Então, eu acho que faz todo E a gente vai sentido. tratar de casos aqui, eu vou dar alguns exemplos para ver o quão técnico a gente tinha que ir em alguns temas e entender o processo para conseguir destravar a inovação que aconteceu. Em vários momentos a gente teve que discutir desde Pinheiro Neto, com o Banco Central, com administradores, para mostrar que a inovação vinha num caminho que operacionalmente era possível controlar, administrar. E precisa disso. Cara, depois vamos falar disso, porque essas interações com o Banco Central eu acho que são bem interessantes aí para o pessoal entender como funciona. E aí, voltando na Capitalis, coisa que a gente chegou a trabalhar muito com Capitalis lá na Finpes, uma coisa que eu percebi lá que era um diferencial muito grande. Enquanto você tem hoje plataformas de Credit as a Service, a impressão que eu tinha aqui da Capitalis é que ela desenvolveu a sua própria plataforma de Credit as a Service e, de alguma maneira, a sua própria plataforma de Banking as a Service, né? Então, os produtos que a Capitalis desenvolvia, eles iam com produtos de crédito fundo, mas iam com infraestrutura. Sim. Cara, isso era DNA da Capitalis ou foi uma necessidade que vocês viram no mercado porque na época não tinha essa quantidade de services que você tem hoje? Eu acho que é um pouco de tudo, mas
Eu vou colocar que eu nunca trabalhei em outra instituição que tivessem pessoas tão inconformadas com, digamos, o status quo. Então, não é que a gente, cara, quando a gente montou a Capitalis, a gente imaginar que a Capitalis ia ser o que foi e que ia transformar da forma que foi. Eu acho que era muito mais a gente estar preocupado em estarmos inconformados no dia a dia, e a gente entendeu que para poder fazer negócios de você encontrar determinados setores que você queira investir e tentar trazer escalabilidade, eventualmente envolvia tecnologia. E envolvia tecnologia para duas coisas. Não só para escalabilidade, mas para principalmente eventual fraude, controle. Eu brinco que, cara, a gente... Lá, vamos dar exemplos. A gente começou, na época começou a surgir os aplicativos de táxi, né, de carro. A gente foi um dos primeiros players a fazer toda a antecipação para um aplicativo de táxi. A gente teve que criar toda uma tecnologia para entender se o aplicativo que estava me dando a informação que o taxista estava trabalhando. Cara, eu criei uma conexão na época com a prefeitura para poder entender se aquele CPF realmente era de um taxista registrado. Então, a gente usava muita tecnologia num primeiro momento para trazer a segurança para as operações que a gente estava construindo, e aí depois é que eu acho que veio a tecnologia como uma ferramenta de escalabilidade. E naquela época era uma vantagem competitiva você acabar navegando nessa tecnologia, porque se os administradores e provedores de serviços não existiam, né, ou os que existiam não eram tecnológicos, não tínhamos uma Keitech, não tínhamos uma BMP, não tínhamos uma Cellcoin na época que a gente começou a inovar. Então, o único caminho ou fazemos. A gente começou a fazer numa visão muito clara de, primeiro, permitir viabilizar os produtos de crédito que a gente estava estruturando, e não foi um negócio que a gente chegou e falou, cara, vamos oferecer para o mercado. Foram players que estavam com a gente, que viam que a nossa capacidade, que começaram a pedir e solicitar que a gente oferecesse a nossa tecnologia para eles. Então foi algo que aconteceu natural, é algo que eu acredito ainda muito primeira coisa é estar inconformado, cara. Sempre ver coisas de como é que você pode mudar, como é que você pode aprimorar, entender o que vai gerar valor, e através disso vai acontecendo naturalmente. Mas você acha que hoje tecnologia, né, essa pegada da Capitalis, porque realmente, como você falou, a tecnologia no caso da Capitalis era quase que uma vantagem competitiva. Vocês conseguiam viabilizar produtos que outras casas de gestão de crédito não conseguiam. Sim. Você ainda acha que isso é uma vantagem competitiva, cara? Tecnologia sempre é uma vantagem, mas mais do que a tecnologia é a pessoa que está construindo ter o know-how. Eu vejo hoje, com tudo que está acontecendo de inovação, que antigamente as coisas tinham que andar juntas. Eu acredito, e enfim, até por isso que eu montei a Uruk, eu acredito que as coisas elas podem estar desassociadas. Eu acho que hoje eu vejo players bons de tecnologia, que cada um vai se especializar. De repente vai ter um que vai ser melhor em tecnologia para crédito consignado, outro vai ter melhor para financiamento com garantia em veículos. Pode ser que em algum momento venha a ter algumas consolidações, mas eu hoje vejo de formas potencialmente segregadas. Então, com o que eu quero construir, eu quero tentar plugar os melhores players de tecnologia, e não faz sentido eu hoje gastar energia pensando em desenvolver. E, eventualmente, eu mais contribuir para que eles desenvolvam algo que vai facilitar o que eu preciso usar. Tá, entendi. E aí, falando de Capitalis, você falou de produtos. Vamos falar de alguns produtos lá, cara? Vamos. Tinha aquele produto com rede de posto de gasolina que eu achava animal. Se você puder falar de alguns produtos que vocês desenvolveram eu vou falar de alguns, eu vou falar de 3 que para mim... Fala dos teus filhos aí, né? Porque são teus filhos. Cara, um filho que eu tenho muito orgulho e ninguém entende, foi a migração para a CCB digital. Né? Então, eu vou tentar não ser técnico, mas talvez quem esteja escutando aqui e vendo nem lembra do cheque, mas tanto um título de crédito como um cheque, eles nascem no papel.
E quem, na verdade, tinha aquele papel é que podia cobrar, né? Então, a CCB era uma CCB que a gente chamava cartular, porque a gente tinha um papel para cobrar. E aí, a uma certa altura, veio a tecnologia e falou, cara, vamos começar a fazer CCB digital. Mas a CCB digital, por lei, não existia, porque a lei dizia que ela era uma cártula. Então, teve toda uma transformação de como é que a gente transfere o que representa a cártula para uma CCB digital. Eu, sem sombra de dúvida, tenho que muito parabenizar o Banco Central por ter permitido isso. É óbvio que a forma como a CCB digital primeiro foi nascendo foi para crédito pessoal, porque... Novamente, se você quisesse entrar no juiz... Volume, né? Do volume, se você quisesse entrar no juiz apresentando, às vezes, o documento para uma operação de R$1 milhão, eu ia falar, cara, cadê a cártula? Aí você tinha um problema. Mas quando você faz um crédito pessoal de R$500, de R$1.000, dificilmente você entra com um processo judicial de cobrança. Você vai mais negativar, você vai fazer outros processos, que aí você mostra que o cara efetivamente contratou um crédito. Que não se paga, né? Que não se paga. Mas... Aí teve todo esse processo de construção dessa CCB digital, mas o mais difícil foi a gente comprar dentro de um fundo, comprar dentro de um FDIC, né? Tinha saído toda a norma, né, de 356, de FDICs, em que o custodiante do fundo tem que fazer a custódia do FDIC, tinha a regra de o banco, por ser o primeiro credor da CCB, ele tem formas de registro. E o que acontecia é que a gente tinha que registrar essa CCB para vender ao fundo. Tá. E não tinha. Não tinha ninguém que registrasse, porque antigamente o pessoal usava a CETIP, né? Que veio B3 e tal, para fazer o registro e endosso da CCB. Não tinha. Porque a CETIP só aceitava fazer o registro e endosso se você, na verdade, endossasse a CCB para a CETIP, ela custodiava em nome do fundo. Tá. Mas era CCB digital, não tinha que endossar. E a gente teve que fazer um trabalho com o Banco Central de explicar que a gente queria fazer um endosso da CCB e não uma cessão da CCB, porque se eu fizesse a cessão, eu ia registrar na B3, que era outro sistema, mas o problema na época de fazer a cessão da CCB era a discussão da lei da usura. Pô, você está fazendo cessão, então se o crédito é acima de X, você não pode cobrar, enquanto se você faz um endosso, todos os direitos seguem. Tá. E aí a gente teve que mostrar para o Banco Central que não tinha infraestrutura de mercado para fazer o registro e o endosso na CCB. E, cara, a gente recebeu por e-mail tudo, falou, ó, enquanto não tem, então pode fazer sem endossar via uma plataforma, só cria um mecanismo tecnológico que você consiga mostrar que aquilo foi endossado e tá ok. E, cara, com isso a gente conseguiu apresentar para um administrador que permitiu a gente fazer o primeiro FDIC de CCB digital, e que hoje é um negócio que ninguém sabe, ninguém entende, mas para mim, na época, foi um trabalho de alguns meses de conseguir mostrar aos players que era factível, não tinha problema normativo, inclusive o Banco Central estava ok da gente seguir dessa maneira. Interessante. Qual a diferença entre o registro, só para o pessoal entender melhor, o registro e o endosso? O que seria o endosso nesse caso? Na verdade, a diferença é entre cessão e endosso, né? Isso. A cessão é uma cessão de direitos creditórios, eu não sou advogado, mas às vezes eu tento ser um pouquinho. Ela é relacionada ao Código Civil. Você está cedendo um crédito. O endosso como eu volto a falar, meio do cheque. É um título de crédito. Quando ele é um título de crédito, você pode escrever no título. Antigamente você escrevia que esse título está sendo endossado agora de minha empina para você. Tá. Então você, com aquele título de crédito, consegue, porque ele estava escrito no próprio título nas costas, de que você podia cobrar. Você recebe, isso. Você recebe. Então, você cobra exatamente o que está naquele documento. A cessão, você tem um contrato de cessão que regula que você está comprando eventualmente aquele crédito, mas você vai cobrar com base num outro contrato, com base numa leis relacionadas ao Código Civil, enquanto o endosso tem todas as outras leis envolvidas a títulos de crédito.
E aí vocês conseguiram, interagindo Cara, com o Banco Central, fazer o primeiro FDIC com conseguimos. CCB digital. Conseguimos. E isso, na época, lá na altura, foi muito com o pessoal do Guia Bolso, que Foi o fundo veio, do Guia Bolso. Fiduciance, Uhum. que daí vieram trocentos outros FDICs. Então, Não, isso e para hoje mim foi... E hoje ninguém sabe. Hoje as pessoas fazem sem entender. Exatamente. Mas, para mim, foi um marco. E foi um learning também. Vocês tiveram algum tipo de assim, aprendizado depois que você já começou a fazer o FDIC ou Cara, eu acho que ele rodou tranquilo? a gente teve aprendizado. Eu acho que aí aprendizado não pela parte regulatória em alguns players, mas muito de entender modelos de originação, quantas vezes você acelerar demais a originação pode prejudicar algo que você não controla, Uhum. indicadores que você tem que medir para saber, seja indicadores... Muita gente, que eu acho errado, ainda olha a performance de carteira como perda da carteira. E olhar a perda da carteira é uma mistura que, cara, está misturado ali que você não entende, porque você está originando, você está recebendo. O mercado vem olhando cada vez mais rentabilidade por safra. Isso foi uma coisa que a gente aprendeu há 8 anos atrás, que, cara, tem que olhar safra, tem que olhar os ciclos de cada um, entender o que é TIR, rentabilidade, e não olhar a perda da carteira foi X. Porque se o cara está crescendo a carteira, aquela perda, ela é falsa. É falsa. Né? É menos significativa, né? Ela na verdade, a perda pode ser mais relevante do que ela está demonstrando ali nos indicadores que você está olhando. Se a carteira está crescendo, a perda... porque se a carteira está crescendo, você está pegando créditos novos, que ainda não necessariamente apresentaram indicadores de perdas. Entendi. Que as carteiras... Na proporção. Sim, entendi. Não, porque eu penso o seguinte, a gente fez um fundo que se olhava vintage, né? Então, o que eu estou falando assim, a perda de uma vintage, dado que você controlava, né, as variáveis daquela vintage para você não repetir, aí, tipo, ela passava a ser falsa porque só faziam as próximas vintages eram totalmente diferentes. Poderia ser totalmente, sim. Os dois casos. Aí você você vai entendendo quais indicadores, como você mede, como se controla. Então, acho que, de um lado, teve muito desses aprendizados. Mas... Algum problema com a CCB digital naquela época, que estava no começo, na hora de executar? Teve alguma questão? A gente não teve e tinha alguns embasamentos. Primeira coisa que a gente criou todo um embasamento. Primeiro, assim, se eu te dei dinheiro, independente de qual é o título, e eu consigo comprovar que eu te dei o dinheiro, você me deve. Você tem que me devolver aquele dinheiro porque eu te dei. A segunda, então, assim, que existe uma dívida, existe. A segunda, então, a gente ficava, no primeiro momento, confortável, tá, eu posso demorar mais tempo, pode ser alguma coisa, mas, cara, ele me deve, eu consigo comprovar que ele me deve. Sim. A segunda discussão que a gente separou tá bom, mas quanto ele me deve? O que juros eu poderia aplicar se ele me dever? Então, foram construindo teses que no somatório foi dando conforto, que à medida que a gente ia entendendo o produto, a gente ia validando se fazia sentido colocar uma CCB digital naquele produto, ou se a gente ainda tinha que seguir com uma CCB de papel, e à medida que a gente foi testando no judiciário, foi dando conforto conforme o mercado. E a assinatura era o quê? Uma ferramenta tipo ClickSign, nesses negócios? Exato. Lá atrás, o que a gente fez? A gente acabou ficando muito próximo de uma empresa de tecnologia chamada IDTrust, que a gente apoiou eles a construir uma ferramenta de endosso em preço da CCB. Então, todo o tracking daquela CCB, porque a CCB, o papel digital, na verdade, é um conjunto de códigos, né? Então, se você imprime aquilo, não tem validade, porque o que tem a validade é o conjunto de códigos. Então, a gente criou quase uma tecnologia que hoje diria que é quase próximo do que veio a ser blockchain, de tentar identificar que aquele código original ele foi endossado, ele foi incorporado outros códigos para garantir que o cara não está fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V ali, né, de copia e cola e criando vários ativos digitais iguais e vendendo para outros. Entendi. Então, a gente tentou criar isso um pouco, o mercado adotou. Muitos players continuam usando a IDTrust nesse processo de endosso, mas foram preocupações que a gente foi tendo para tentar seguir mais claro em termos tecnológicos o que a norma e a lei dizia em termos escritos. Interessante, porque eu tive um caso, cara, que chamou muito a atenção, teve um problema, um banco na hora de executar uma CCB, foi uma dessas ferramentas, né, e o e-mail lá estava diretoria, @ o nome da empresa. E aí você fala, pô, banco, como você assina um negócio que foi, como você aceita um negócio foi assinado por diretoria @ empresa. E aí a empresa fala assim,
não foi a pessoa que tinha poderes que assinou, tava a diretoria, rouba o nome da empresa, né? Então tem uns casos... Total, assim... eu acho que é por isso que eu falo, e aí a gente volta até o primeiro ponto que a gente conversou, o quanto você é bom você entender de tudo. Eu sempre tive uma preocupação no processo de formalização de assinatura, de entender, ou a gente naquela época fazia muito com o ICPF, então a gente exigia para fazer, então a gente tinha níveis de tamanho de operação que exigiam ou não um ICPF para garantir, ou a gente se atentava a esse detalhe de qual é a chave de e-mail que a pessoa está recebendo e tudo, para garantir que eu consiga vincular que ela é exatamente ela. isso. Exatamente. E aí tem um outro caso também que cara, eu gosto, que também ninguém entende, e que envolve um player muito grande hoje, que é o Mercado Livre, é que a gente fez o primeiro FDIC utilizando contas de pagamento. Né? Hoje em dia, conta de pagamento virou conta corrente, né? Da mesma forma que Pix virou TED. Mas quando nasceu a norma, ninguém entendia direito o que era conta de pagamento, é uma conta pré-paga, o que é. E o normativo do FDIC, ele trata muito que quando você vai fazer uma operação de crédito dentro do FDIC, ou você tem que receber numa conta em nome do fundo, ou você tem que receber numa conta escrow. E aí a estrutura de conta IP, de conta de pagamento, quando nasceu, tinham muitas empresas de pagamento que, quando o Banco Mundial criou, ele não aprovou a instituição. Ele deu o espaço para as instituições poderem criar suas arranjos de pagamento, conta de pagamento, e depois de um determinado volume é que você tinha que pedir autorização para o Banco Central. Tá. E aí chega o Mercado Livre, o mercado querendo botar crédito, só que desde sempre o Mercado Livre operou com sua estrutura de arranjo de pagamento própria ali, né? Que é o Mercado Pago, que todo mundo conhece hoje em dia. Só que o Mercado Pago era uma estrutura que era uma conta gráfica, que a gente chama, você criava dentro de uma conta única corrente numa instituição várias continhas digitais. Mas, na verdade, se eu fosse comprovar, só existia uma conta que era do Mercado Pago. Essa é a conta bolsão que todo mundo fala. Que hoje em dia é a conta bolsão que todo mundo fala. Mas isso era um bichinho estranho do que a normativa da CVM tratava de conta vinculada, de conta escrow ou da conta corrente do fundo. E lá a gente teve que criar toda uma estrutura para permitir a operação, que inclusive as contas do fundo eram contas gráficas debaixo desse bolsão, para permitir, porque ali a gente fazia a operação 24/7, então a gente começou a fazer a operação sexta, sábado, domingo, pagamento, tudo isso quando não existia. Então foram várias quebras de paradigmas ali, eu acho que tiveram duas, essa de conseguir viabilizar e aceitar, ter um administrador, ter toda a estrutura para mostrar que isso era como se fosse uma conta do fundo, e dois, conseguir viabilizar o que seriam operações 24/7. Né? Porque TED é só durante dia útil e você tinha que fazer os pagamentos, saques e tudo, sábados e domingos. E foi um outro trabalho aqui, eu também tenho que, enfim, agradecer muito ao Rubens Vidigal, né, do escritório, né, que sempre acreditou um pouco nas minhas teses malucas de mudança, e ali a gente conseguiu construir uma tese robusta, jurídica, regulatória, para apresentar a CVM, apresentar aos administradores, para a gente conseguir evoluir com essa tese. Então, são dois casos que pouca gente entende, né, aqui os bastidores, mas que, cara, são muito gratificantes e permitiu o que está acontecendo. Não, mas os bastidores são o que faz a diferença, né, cara? Mas nesse caso, você falou, o que aconteceu? O Mercado Pago chegou para você, o Mercado Livre chegou e falou assim, quero fazer um FDIC, mas tenho esse desafio, resolve isso para mim? Não, acho que ele nem sabe do desafio que ele tinha. O interesse eu quero dar crédito, quero conceder crédito. Eu sei que eu não posso ficar concedendo via meu balanço, porque eu não sou uma instituição financeira. Então, naturalmente, temos que botar um FDIC de pé, temos que ver como é que a gente faz isso. E aí é que a gente entra apoiando, construindo. Muito da Uru, que é o que eu quero fazer, é um pouco disso. Mas as pessoas não têm noção o que está por debaixo, tudo que você tem que construir para fazer um bicho que é construção, a cozinha, né? A cozinha. Cara, a cozinha é difícil.
E aí eu acho que o último case que eu vou dar, porque também tá sempre as pessoas conhecem, é com a Acreditas. Acreditas tem um produto que a gente chama no mercado de home equity, né? Que é você dar um crédito pessoal com garantia no imóvel. Enfim, naquela época e sempre teve discussão o que serve de lastro para CRI, no que não serve lastro para CRI. Pô, o lastro para CRI deveria ser financiamento imobiliário. Um empréstimo com garantia imóvel não é uma operação que serve de lastro. Cara, a gente teve a sorte de fazer o primeiro CRI de home equity lastreado em garantia de imóveis. Fiz isso em plena greve dos caminhoneiros. Então foi, o pessoal não sabe, mas na época do governo Temer teve uma grande greve aí dos caminhoneiros que paralisou o país. E, cara, foi um desafio. A gente fez essa primeira emissão. Como vocês conseguiram, cara? Com quem vocês tiveram que falar? Cara, teve um trabalho muito grande que não foi só nosso movimento, foi um movimento do mercado que a gente estava muito próximo de tá na CVM junto ao colegiado e de ter garantido que o colegiado entendia e aprovava essa capacidade de virar lastro. E aí a gente teve a felicidade de a gente já estar construindo uma carteira junto com a Acreditas, uma carteira de financiamento pessoal com garantia em imóveis, que quando o colegiado aprovou, a gente emitiu. Mas a beleza para mim não foi só a emissão do CRI do home equity, mas junto com isso eu fiz a primeira operação que a gente chama com uma subordinação sintética, que a Júnior, que né, no final é como se você emitisse um CRI. E se eu for técnico, gente, me pinga no LinkedIn depois. Eu te falo aqui se eu tivesse sido muito técnico. Que eu explico. Mas, basicamente, a gente criou um CRI com sênior e subordinada, mas a subordinada, que é para pegar o first loss, não sei o que, ela era de R$1. Ela não tinha subordinação, era uma subordinação sintética que, na verdade, ela crescia pelo excess spread, pela diferença de taxas entre o que era o retorno da carteira e o que era o retorno dos ativos. Começou com R$1 de subordinação e aí ela ia crescendo pelos créditos. Só que, cara, foi a primeira vez que a gente fez isso. Ou seja, se desse pau no começo, você ia ter que capitalizar o fundo. Alguém ia ter que capitalizar o fundo. Assim, mas isso fica muito mais fácil quando você já tem a carteira montada. Porque você já tem a carteira, você já está performando, você já tem coisas que estão acontecendo. E aí Por que vocês bolaram a subordinação sintética nesse caso, cara? Cara, aí foram duas coisas. Eu acho que teve uma certa... Isso que é legal falar aqui Eu acho que teve uma certa pressão positiva, enfim, do próprio Sérgio, de que, cara, na época, capital era difícil, então, se ele tivesse que botar subordinação, ele pegava menos dinheiro para continuar fazendo outras operações. E foi uma forma da gente conseguir mostrar que você consegue ganhar com essa subordinação. Só que, cara, aí tudo para liquidar, fomos para B3 fazer o registro do CRI com subordinada. Travou. B3 não queria liberar a operação. Porque falava, cara, como é que porque ela não conseguia entender e o sistema travou por risco, porque a subordinada que a gente tinha cadastrado tinha R$1 e ia render, tipo, sei lá, 10.000%, né? E ninguém tinha visto isso. E aí veio a diretora da B3, eu tive que ligar para a diretora da B3 para explicar o conceito da operação do que a gente estava fazendo, para eles liberarem o ativo para a gente conseguir liquidar a operação. É verdade, né? Essa subordinada aí, se eu pudesse colocar esse real... Né? Cara, e hoje é praticado no mercado. Mas super boa. É quase como se começasse como monocota, mas ele, em vez de começar como monocota, ele já começa com uma subordinada que vai crescer. E novamente, eu acho que eu vejo muito... Nada se pode padronizar e falar todas as operações podem ter isso, mas você tem uma operação com garantia imóvel, a carteira já estava constituída, ela já tinha pelo menos 4, 5 meses performando, então você já sabia a qualidade do crédito, então você sabia o que era gordura, tudo, e a gente fazia alguns efeitos de mudanças de cascata de pagamento, fluxo de pagamento, então, cara, assim, se eu fico aqui N horas explicando casos, eu pensei aqui em 3 que eu acho que são bacanas, mas tem muita outra coisa que são histórias que criaram, eu acho que é a bagagem que eu tenho para estar aqui, não só conversando e para seguir nesse caminho de empreender e botar um business meu aí para ajudar outros players como esse
a nascerem, evoluírem e aprimorarem. Eu acho animal. E eu acho, cara, esse é um case legal porque mostra como o valor da estruturação, né? Como você agregou valor realmente para uma estrutura, né? Primeiro aprovando, né? Junto com o colegiado da CV. E aí você precisava dessa aprovação para lançar o CRI, né? Total, mas eu só descobri isso no dia que já estava com os investidores para liquidar, porque é na hora que você vai registrar o ativo Então você que vai desbravou receber, esse aí, cara, é um né? negócio. E o segundo com essa história dessa subordinação sintética, cara. Então, É, realmente, é um valor adicionado na estruturação gigantesco, né? é. E esses são os casos, assim, que a Capitalis, de novo, né? A Capitalis ficou muito famosa por esse tipo de produto. E aí, puta, já se falava em IPO e tal, e de repente você teve lá a operação, né, com a Polígono, com o BTG. O que aconteceu, cara, com a Capitalis? Porque, puta, cara, quando você conta essas histórias, você fala assim, mano, porra, É difícil. como deu ruim, cara? É difícil, eu acho que cada um vai ter suas verdades, suas histórias. O que eu posso dizer é, e não foi só com a Capitalis, foram com algumas casas ali que estavam atuando, tiveram perda de confiança, né? O meu aprendizado de tudo isso é evite ao máximo, e isso é o recado que eu dou, que gere e que faça com que, eventualmente, seus investidores e seus parceiros percam confiança. Ali, eu vejo um perfect storm de N coisas. De um lado, a gente vivenciou no Brasil algo que a gente não imaginava, a gente nunca acreditou, ter taxa de juros a 4%, 3% e por aí vai. Ao ano, né? Hoje a gente tá com 15%, muita né? gente dançou aí, cara. Né? Muita gente. Então, assim, o que eu mais conheço é de gente que teve problemas, dançaram e tiveram. Foi uma queda que a gente previa, mas a gente não previa e a gente não sabia identificar os impactos pós-pandemia, né? E a verdade é que o impacto pós-pandemia com os governos jorrando dinheiro para manter a economia, tudo. Foi pior que a um própria impacto pandemia, inflacionário, foi um impacto que no final teve que, para conter, subir drasticamente as taxas de juros. E as pessoas não entendem as consequências disso, né? Porque uma coisa, pensa, eu tenho um imóvel até em garantia. Hoje, porque está a taxa de juros de 15%, eu acho que ele vale 2%. Talvez se a taxa de juros estivesse a 2%, teria muito mais gente com capacidade de comprar, que aquele imóvel ali hoje em dia vale 15, 20. Então você faz uma operação precificando nisso, mas na hora que os juros voltam de novo a 15, aquela garantia ela perde valor, né? Ou se você quiser tentar vender naquele mesmo preço que você tinha, ela vai depender muito de mais tempo para você conseguir trabalhar. Então existem N dinâmicas ali que as pessoas não aconteciam. Não, você tem aquela dinâmica do equity negativo, né? O valor do imóvel, assim, a dívida corre numa taxa tão alta que você já está 3 anos pagando e você ainda deve mais do que o valor do teu imóvel, também, né? Aí o cara também. fala, pô, para que eu vou continuar pagando esse negócio? Isso aconteceu muito nos Estados Unidos, então, né? eu vejo, né? Eu tento ver que, de um lado, foi isso, tiveram esses impactos que geraram essa perda de confiança, tanto é que os fundos foram para Polígono, o Polígono veio fazendo um belo trabalho, até onde eu sei, eu não acompanho, eu também já estava um pouco fora na Capitalis quando tudo isso aconteceu em termos desses fundos, eu não estava mais tanto envolvido, mas até onde eu sei, puta, nenhum investidor perdeu dinheiro, tá tudo bem, mas foi uma perda de confiança que isso impactou todos os business. Mas o que eu levo de tudo isso que hoje, né, para mim, eu sempre tive um carinho muito especial e eu vou levar sempre né, comigo tudo que a gente construiu, ver pessoas hoje brilhantes que trabalharam com a gente, também estando em posições de destaque em diversas empresas, seja de gestoras, seja de empresas de tecnologia para crédito, seja empresas de cobrança. E, cara, eu fico feliz de hoje ver também essas pessoas seguindo seus caminhos em projetos super incríveis também. Sim. Não, e quer ter um negócio, né, cara, que assim, você pode ter N produtos que deram certo, né? É um ou dois que a perda de confiança, especialmente no mercado de crédito, é um negócio muito avassalador e muito rápido, né, cara? Então, assim, é bem complicado, assim. E é aquilo que você falou, né? A gente viu muita empresa tomando crédito lá quando
teve o PEAC, o FGI, Aham. que inundaram as empresas, e essas empresas depois, com o juros subindo, não conseguiram Total. pagar. Então foi um tiro no próprio pé E eu vejo gigantesco. que a maioria das casas de crédito, fintechs e coisas que estavam fazendo crédito para PJ naquela época sumiram. Sumiram. E eu, naquela época, a gente estava fazendo bastante operação, eu falei, gente, talvez um hedge contra a alta dos juros seja uma ótima, né? Porque é óbvio que à medida que os juros vai subindo, essas empresas estão hiperalavancadas, a perda vai aumentar. Agora, vai propor uma operação de hedge É. no momento desses com custo alto? Foi um momento difícil. Né, talvez aquilo que não nos mata nos deixa mais fortes, Exato. né? E sem sombra de dúvida, todos esses aprendizados que eu passei, hoje eu tento trazer para os meus parceiros, para eventualmente tentar apoiar e encontrar um caminho mais rápido, mais coerente de como você tem que ganhar dinheiro Você já sabe o que fazendo pode operações de acontecer. crédito. Não, isso aí. E uma coisa eu concordo com você 100% também, cara. A Capitalis formou muita gente boa, né? Assim, tem muita gente no mercado e sempre papel de destaque, assim, e sempre, assim, com muito conteúdo, muita bagagem, né? Então é um pessoal muito bom, assim, de trabalhar também. Eu acho que a gente era Escola chato boa. e nós escola somos boa. chatos porque a gente cobra. Os que hedges as eram pessoas- bons. A gente cobra que as pessoas entendam o que estão fazendo. Porque é importante isso e eu recomendo, assim, nunca faça nada sem estar entendendo antes do porquê você está fazendo aquilo, né? Então agora vamos falar de Uruk, cara. Bora. Vamos falar do teu novo target, né? Seu novo desafio, que é o Uruk. Vamos explicar o que é o Uruk para o pessoal? Basicamente é um Venture Studio com crédito privado, né? É um nome fancy. Novamente. Outra coisa, o nome Uruk vem também do Senhor dos Anéis? Ou Não. Por acaso tem histórias É distintas. o segundo fundo, sabia? Ah, é? A Namari, que veio aqui da Gabriela, Ah. é uma palavra do Senhor dos Anéis. Agora, se chega com Uruk, eu tô começando a achar que tem Não, alguma... não foi. Na verdade, cara, é uma história até super bonita para mim em termos do que a gente está fazendo. Uruk era uma cidade que existiu na Mesopotâmia 5.000 anos atrás, que é onde é considerado o berço da civilização em termos de escrita, em termos de evolução econômica. Então foi na Uruk que foi criada a escrita e é onde foi criada as primeiras ideias do que via ser a crédito, contabilidade. Então, por que veio a escrita? Pensa lá atrás, era o fazendeiro, o carinha que tinha uma vaquinha, chegava alguém falando, pô, eu tenho motor aqui, preciso me empresta a vaquinha, me empresta a vaquinha, né? O cara, o que fazia? Era quase escampo. Só que ele precisava escrever, né? E ele começou a escrever num pedaço de madeira, tô te dando essa vaquinha, tá aqui, alguém tá controlando isso, mas quando você voltar, daqui a X meses, eu não quero a vaquinha, eu quero a vaquinha mais o bezerro. E aí foi a ideia... Os juros, né? Foi a ideia de tudo isso. Então, muita da construção da escrita que a gente conhece veio da necessidade de registros contábeis e do início desse processo de criação do que veio a ser produtos de crédito, de desconto, de factoring e tal. Então, quando eu escutei isso, eu falei, cara, isso casa perfeitamente com o que eu estou querendo construir. Eu digo que hoje a Uruk é uma empresa que ajuda a destravar entraves mesmos em projetos de crédito. Então, eu quero estar próximo de empreendedores, empresas, muito ajudando eles a pensar como é que a gente pode criar produtos de crédito no seu ecossistema, como é que a gente pode aperfeiçoar esses produtos para dar mais transparência para o mercado e mais segurança. Então, a gente ajuda muito em N coisas e não tecnologia. Eu acredito, hoje a gente encontra parceiros para isso, mas muito cara, pensar na melhor construção de uma esteira de crédito, de cobrança, política de crédito, quais são os melhores títulos de crédito que a gente vai, já pensar nisso de como é que depois eu vou construir isso para conseguir o funding que eu quero para essa operação. E eu acho que é o mais importante, né? É fazer tudo de forma mais rápida, que você teste mais rápido, que você entenda o que está acontecendo e de forma menos custosa. Então, a gente fala que esse lado de um Venture Studio, de um Venture Builder, não porque necessariamente eu estou construindo do zero projeto dentro da Uruk, mas sim porque a gente está apoiando diversos players
a evoluírem de forma mais rápida, mais eficiente, e que eles ganhem junto. E aí, dentro disso da Uruk, e aí é o segundo lado que eu brinco, que eu tenho quase um fundo proprietário, eu tenho um fundo que ajuda a investir nessas carteiras de crédito bem no início, ajuda eles a criar esse track record, essa performance, para depois eles acessarem casas de crédito que já são casas renomadas, mas que para quando elas vão investir, elas vão falar, cara, só invisto se já tiver 15, 20 milhões, 30 milhões de carteira, precisa ser subordinação, e esse meu capital é um capital mais fluido, e flexível, que ele pode entrar para fazer esse warehouse dessas carteiras iniciais, ele pode depois migrar para uma posição júnior, mezanino, aceitando mais risco, para permitir viabilizar outros investidores a escalar o negócio, e a gente vai nessa cadeia de transformação. E o terceiro passo que eu falo que sempre foram as coisas que eu acabei fazendo sempre na Capitalis, eu falo hoje de um Investor Relation as a Service. Muito desses players, quando desenvolvem os produtos de crédito, não eu agora vou captar 60 milhões. Como eu crio um plano, um planejamento de captação, e esse planejamento não começa quando você já quer captar, começa antes de você estar se aproximando do mercado e trazendo as informações na didática correta. E eu ajudo muito, então, esses projetos, essas fintechs, essas empresas, como o Investor Relations as a Service, a desempenhar e seguir nessa jornada em conjunto. Então, hoje, a terminologia em inglês, aceito sugestões em português que eu ainda não consegui encontrar, mas eu chamo a Uruk de um Credit Venture Partner, porque eu sou um parceiro de crédito para esses projetos. Felizmente, é algo que se a gente para desde a Capitalis, a gente já vinha fazendo isso, e eu entendi muito melhor as dores e estou empacotando de algo específico para fomentar esse mercado. E a gente já tem casos aí de sucesso que vem acontecendo, que, cara, em menos de, sei lá, a empresa deve ter 8 meses agora. Eu estou muito feliz com a construção e com a aceitação que tem tido aí do mercado sobre o que a gente está construindo. Entendi, mas a Uruk, ela coloca capital também ou ela... Ela coloca capital. A gente, então, no final, a gente traz a junção, talvez, do melhor dos mundos, conhecimento com dinheiro. Então, ela aloca capital, mas é um capital que eu não quero ser visto como uma gestora, tanto é que eu não sou uma gestora, porque não é um capital para o empreendedor ficar visto que tem que estar casado com o meu dinheiro, mas sim que eu estou facilitando o processo e que esse capital, ele é flexível. Então, dá exemplos, né, cara? Vamos dar uns exemplos, cara, de eu acho que assim, né, exemplos. Hoje, né, a gente tem, no final, né, tem um caso que até nasceu antes, que hoje todo mundo aqui em São Paulo talvez conheça, que é a Vamo, né, que é uma motinha elétrica azul. Lá atrás, antes, e muito da ideia da Uruk veio até, por exemplo, desse projeto. Lá atrás eu ajudei a Vamo a levantar os primeiros 30 milhões de reais. No final ali, dentro de levantar esses 30 milhões, a gente trouxe outras gestoras para apoiar, que estão apoiando até eles hoje, e que vai nesse processo. Eles entraram com um tipo de capital, depois trouxeram outros investidores com capital mais barato e foi evoluindo. Certamente, se eu tivesse a Uruk também ali já, talvez eu teria co-investido junto com essa gestora, até para dar mais segurança para essa gestora que eu já conhecia a Vamo melhor, de que, cara, podemos fazer e vamos construir. Mas eu tenho um outro caso também de uma... Mas então, nesse caso, a Uruk foi não diria um advisor, né? Foi um venture partner com skin in the game, né? Então, na hora de você trazer dinheiro de fora, você fala assim, cara, eu também tô colocando dinheiro eu, inclusive, acabei virando até um investidor anjo ali, por toda a construção que eu fiz. Eu tenho um outro caso aqui de uma fintech, chama Robin. Um caso que também a gente veio ajudando, a gente ajudou eles a trazer os primeiros fund, primeiros 3, 4 milhões de reais para construir. Na hora que a gente viu, tá no momento de você botar teu próprio FDIC, a gente trouxe uma casa aí super renomada para fazer o FDIC para eles, para ser o gestor, para botar o fund, e eu, nesse processo, tenho o direito de continuar investindo na júnior, na mezanino, muito mais também para dar segurança. E meu papel, enquanto isso,
não está necessariamente gerindo sua carteira, mas está muito mais como um advisor, uma pessoa próxima da fintech, acompanhando a evolução da fintech, que por aí também dá mais segurança para o gestor de saber que tem um terceiro mais próximo da empresa monitorando. Então, tem casos disso, tem um outro caso que é uma empresa, é uma fintech também, ela tem um produto que ela faz a cobrança para as universidades das mensalidades dos alunos, né? Ela tem todo um sistema de cobrança em que ela garante um percentual dessa mensalidade todo mês para a universidade e ela nos contratou para ajudar eles a desenvolver um produto de crédito para as universidades com base no pagamento desse fluxo, e a gente não só ali ajudou eles a construir toda a esteira de crédito, como a gente está dando fundo inicial para encarteirar essa operação até chegar a um determinado montante, que a gente fala, cara, aqui nesse dado momento faz sentido você já montar teu veículo próprio, é quase quando você ganha independência e eu posso já continuar apoiando, investindo numa subordinada com você, mas aí ele ganha essa, e a gente ajuda então a passar o processo da arrebentação inicial, de construção de produto, de entendimento. Então, tem projetos. Eu acho que um outro bonito que eu estou construindo eu estou ajudando uma clínica para mulheres, né, para a saúde das mulheres, que hoje um grande entrave em termos de as mulheres conseguirem fazer, sei lá, fertilização in vitro ou congelamento de embriões, de óvulos, é o custo que ele acaba não se tornando acessível, e a gente está criando um produto de financiamento específico para isso, para permitir que quase caiba no bolso da paciente o tratamento e ela pague com o tempo. E aí, novamente, não é só que a gente está ajudando a construir o produto, a gente dá o funding para acontecer isso, e depois, se esse produto der certo, a gente vai ajudar ela a trazer outros tipos de funding que possa complementar nessa operação. Mas um produto desses, né, não é basicamente um crédito pessoa física? O que tem de você está usando uma garantia e o... Não é. É mais complexo do que isso, novamente. A gente faz toda uma construção de modo que o financiamento seja uma taxa muito baixa para o paciente, mas a gente entende muito bem qual é o fluxo de caixa da clínica em termos desse montante do que ela precisa, para a gente ter a nossa taxa de retorno interessante. Então, a gente, por mais que a gente diga que está financiando 100%, a gente financia menos, mas a gente consegue montar uma estrutura financeira olhando o fluxo de pagamentos e tudo. Entendi. Que Aí é menos tech, menos esteira e mais entender. É conhecimento. Eu acho que esse é o secret sauce aqui, é o que a gente sabe fazer, que viabiliza, e, cara, com custo de investimento na construção do produto muito pequeno, testando, vendo e aprimorando. E a Uruk, então, não é só fintech, né? Você deu 2 casos aí de empresas, real world business que podem se beneficiar, né? Eu entendo que toda empresa ou projeto que envolve em crédito ou quer estar envolvido em crédito, a gente pode estar apoiando. Eu sou agnóstico em termos a setor, em termos de estratégia. Eu quero que as empresas e fintechs entendam que podem ganhar dinheiro com crédito, que crédito pode ser uma vertical de resultado para eles, e como é que a gente promove isso de forma que isso gera um gerador de valor também nos ambientes que eles atuam. Entendi. E como funciona teu filtro nesse caso? Porque assim, eu tenho ouvido muito empreendedor falando assim, eu vou montar um business tal para poder dar crédito. Assim, não é um business de crédito. Ele vai montar um business já esperando que em algum momento ele vai poder dar crédito, e ele vê que o grande potencial de retorno desse business é o crédito. Vou dar um exemplo, cara. Tava falando esses dias com um cara que faz adiantar, que tem um RP para corretor de imóveis. Sim. E ele falou, vou adiantar o dinheiro do corretor de imóveis a 7% ao mês. Aí você fala, porra, 7% ao mês você não tá ajudando o corretor, né? Você tá dando forca para ele. Mas assim, eu tenho muito receio daquele cara que, tipo, o business dele é só um meio para ele chegar no crédito. Você vê isso como um risco, cara? Eu acho que a gente tem que saber... Eu vejo que assim, a gente tem que saber diferenciar. Eu não vejo necessariamente isso como um risco. O risco, para mim, é se ele pensa que a forma dele ganhar crédito é tendo uma carteira grande. Então, o yield, a taxa dos juros da operação é pequena, em que, no final, ele tem que ter uma carteira grande para ele se alavancar e, sobre a alavancagem, ele ganhar o resultado que ele espera.
quando ele já não tem um business que necessariamente vem de outras fontes, seja rentável, e ele espera virar rentável por tudo isso, cara, eu tô fora. É o risco, né? É o risco. Então, felizmente, a gente vai virando macaco velho, né? Que eu me preocupo muito de entender o empreendedor, quem tá com o empreendedor, e o quanto o empreendedor tá aberto para aprender. Porque os maiores problemas que a gente vê de crédito não é um risco de crédito. São dois problemas que o mercado a gente vai esquecendo com o tempo, mas são dois grandes problemas. Um é fraude, sempre fraude. Assim, perder crédito é natural e a gente tem que entender que perder de crédito é natural. Se você entende isso, você coloca na tua precificação. Então, para toda operação de crédito, é a taxa correta para aquela precificação, para a perda que você espera. O que acontece é a perda não esperada. E grande problema da perda não esperada vem da fraude, né? Então, efetivamente, tentar fazer coisas para evitar a fraude são super importantes. Eu aprendi alguns aninhos atrás que, cara, fraude, a única forma de você tentar prevenir é você ter estruturas mais robustas do que os teus concorrentes, de forma que o cara que queira fraudar, fraude os outros e não você. Porque o cara que quer fraudar, ele tá pensando 24 horas em te fraudar. Você tá pensando em 1 hora no dia em como você vai criar as coisas. Então, fraude é um ponto importante. Então, entender, às vezes, o empreendedor. E aí eu faço um trabalho psicológico. E eu vou dando... eu vou colocando na negociação alguns pontos que eu quero entender dele, o quanto é relevante aquele ponto, quanto não para ver o quanto ele pode... o alinhamento de interesse pode estar desalinhado. Então, para mim, uma visão dessa, hoje, que eu considero muito, é isso. Como mitigar fraude nas coisas, para a gente ter a clareza do que a gente está correndo de risco. E 2, eu não acredito muito naquilo que a gente falava do self-made man, né? É o cara que faz tudo e que muito ele se acha que ele não precisa de ninguém, que ele consegue resolver. Eu gosto muito da economia real, porque o empresário, por empresário, ele não está buscando valor necessariamente na empresa, ele está buscando geração de resultado. Então, eu quero pessoas, empreendedores, empresários que estão buscando incrementar seu resultado e, para isso, aceita construir parcerias. Porque ele sabe que 2 mais 2 dá 5 e não que, na verdade, ele vale 2 e o outro vale 1, né? E ele que está valendo... Então, é essa a dinâmica que a gente trabalha e que a gente vem construindo. Não, empresário com ego é um bicho difícil. Cara, é um bicho difícil em todos os aspectos. Não ouve, né, cara? Não ouve. Não constrói uma parceria. Isso. E, cara, aqui pegando um pouco a deixa de que você trabalhou na Leak, qual a tua visão sobre tokenização hoje e no futuro, né? Eu trabalhei na Leak também, sou também super próximo lá da turma da Anfai, gosto muito dos meninos lá. Cara, minha visão curta tecnologia, blockchain, vem para ficar, ponto. É um movimento que você já vê acontecendo no mercado líquido nos Estados Unidos. O Brasil, eu achei que ia estar na frente com Drex e coisas parecidas, está ficando para trás. Tá ficando para trás? Eu sinto que está ficando para trás. Mas, cara, não tem volta, tá? Não tem volta. O que você acha que são as principais barreiras hoje, cara? Para mim, principal barreira ainda, e eu entendo compreendo toda a situação da CVM, que está passando por N mudanças, mas a CVM é um player que, assim, está tentando apoiar, mas a velocidade da capacidade dela apoiar e de flexibilizar as coisas não necessariamente é a velocidade do que às vezes o mundo, do que o mercado precisa, do que o mundo precisa. Mas que eu recomendo que todo mundo, da mesma forma que a gente hoje fala de inteligência artificial, que todo mundo está usando inteligência artificial, cara, eu recomendo todo mundo que está fazendo business tentar entender o que são os ganhos que o uso da tecnologia do blockchain agrega e sem sombra de dúvida, somar inteligência artificial com o uso do blockchain é
fundamental e é o caminho. Mas é um processo de tecnologia, de governança. O que eu vejo hoje no Brasil, diferente, por exemplo, que a gente, cara, uma Capitalis, a gente quis inovar, a gente quis fazer, a gente foi fazer, eu sinto hoje as casas de crédito muito mais conservadoras. Muito mais conservadoras porque, apesar de estar parecendo estar um mercado líquido e FDIC crescendo, cara, todos esses caras estão machucados. Já há 2, 3 anos atrás tiveram perda, seja desde coisas que não imaginavam, de loja americana, de fintechs que investiram em que quebraram. Então, estão machucados e eles estão mais pé atrás em termos de ir aceitando inovações. Porque essas inovações, novamente, né, aquilo que a gente estava discutindo da CCB. Pô, e se cobrar, se eu fizer uma operação, eu cobrar e não conseguir judicialmente fazer? Então, eu acredito que vai ser um processo ainda de 2, 3 anos para acontecer. Certamente a CVM está com um projeto super interessante de flexibilização no próximo ano que podem facilitar a adoção. Hoje ainda tem sido muito a visão de prova de conceito, mas eu deixaria de falar de tokenização do token ou do RWA como uma figura do que você está comprando, mas sim como uma figura de ferramenta que você está incorporando de segurança. Porque, sem sombra de dúvidas, o que eu mais escuto do mercado ainda hoje é prestadores de serviços que não fazem o trabalho correto. E, cara, eu, assim, vivo isso e já vivi. Você contrata uma instituição financeira para ser a ESCO, para movimentar a grana que movimentou errado. Né? Ou outro que controla a garantia que controlou errado, esqueceu de fazer. E usar a tecnologia disso dá essa robustez. Sim. Então, eu sinto que o mercado ainda é carente de bons provedores de serviços competentes para determinadas funções e que a tecnologia vai agregar. Então, o que eu espero do blockchain é que nem o ar. A gente respira, a gente não pensa que existe ar. O blockchain vai estar em tudo que a gente faz, só que a gente não vai perceber. Então, eu acho que a forma da dinâmica de falar de token, de RWA, deveria deixar de existir, porque talvez falar sobre isso é mais entrave do que a evolução da tecnologia. Entendi. É interessante, o Daniel Magalhães esteve aqui, ele falou assim, cara, hoje um gestor comprar, né, um token e dar alguma coisa errado, né? Tipo, ele vai ter que justificar, né? Então, isso. assim, o mercado não tem essa maturidade ainda de... porque seria uma estrutura alternativa para ele fazer, né? E com a quantidade hoje de títulos que tem no mercado e os juros onde está, parece que não é uma grande necessidade, não seria uma grande necessidade, né? Então, assim... Acho que tem que ser tem que vir criando jurisprudência. Sim. E entendendo como é que as coisas vão efetivamente, se der algum problema, você consegue cobrar. Então, assim, o regulatório, digamos, anda mais devagar do que a tecnologia, né? É meio óbvio, né? E aí o movimento que está acontecendo lá nos Estados Unidos, por exemplo, é muito no lado de money market, no lado de ativos tokenizados para facilitar o processo transacional, mas envolvendo mais ativos líquidos. Sim. E menos o lado de crédito. O cara de crédito, ele já está pensando na cabeça do conservador, eu quero me preocupar em cobrar. O lado que está pensando no transacional e em outras coisas, fica mais fácil. Os bancos estão nisso. Assim, hoje não tem nenhum banco grande que não está criando a sua stablecoin, que não está usando a tecnologia já pensando em como é que vai facilitar os negócios. Perfeito. E aí, cara, para fechar, vamos falar por último de novo de Uruk, né? Você está morando em San Diego, né? E o que você imagina aí, futuro de Uruk? Você tem o teu time ficar no Brasil, né? San Diego, aí você vem aqui a cada trimestre. Sim. O que a gente pode imaginar aí de futuro do Uruk? E também, de novo, que seria legal, você fala assim, cara, quais os tipos de empreendedores, empresários que estão assistindo a gente que deveriam estar falando com você? Total. Minha visão, né? Tentar passar rápido aqui. O Uruk não nasceu para ser um player do Brasil, é um player para ser, no mínimo, Américas. Eu estar hoje na Califórnia me dá uma proximidade de tudo que está acontecendo de inovação e acesso ali. Eu estou bebendo na água limpa do que está acontecendo. E eu acredito que vão acontecer 2 movimentos, né? Um movimento do brasileiro, de um modo geral, cada vez acessando e investindo em outros mercados.
Então, eu quero promover isso através da Uruk, de acessar mercado americano, acessar mercado da América Latina. Mas eu também vejo muito um movimento ao contrário, de projetos, empresas que hoje com tecnologia facilitam e podem vir para o Brasil e podem atuar na América Latina, e eu quero ser um facilitador. Novamente, voltando ao que eu expliquei, eu ajudo a facilitar e destravar determinadas coisas. Hoje, muito do entrave está em questão de funding, está em questão de dar o startup inicial nesses projetos nos países. Então, hoje estou focado 100% Brasil. Estou construindo a base aqui, a equipe vai estar aqui no Brasil no primeiro momento, mas a visão eu não quero só crescer Brasil. Certamente, quando a gente tiver a base muito mais ajustada, a gente vai para os outros. Eu já tenho clientes meus pedindo para eu ir para o México, pedindo para eu ir para a Colômbia com eles, e eu vou fazer isso nos Estados Unidos. Então, para todo mundo que quer desenvolver um produto de crédito, às vezes nem sabe por onde começar, ou já está fazendo, mas vê que internamente, com estrutura de time, acaba se tornando um negócio mais preso, menos ágil, pode contar com a Uruk. A gente está aqui muito para contribuir nessa construção, ajudar a conectar com os parceiros corretos e tentar facilitar. A ideia, cara, é sair do 0 ao 1 ou do 1 ao 10 numa velocidade maior, que você consiga ver resultado desde o início, não que você tem que investir tonelada de dinheiro e só daqui a 2, 3 anos é que você acha que o negócio vai começar a se pagar. Aqui eu digo, cara, eu sou um cara raiz, né? Eu sou um cara de crédito raiz. Eu vou fazer acontecer, botar a mão na massa e construir o negócio. Não, e isso é legal, cara, porque eu vejo um monte de advisor que é aquele cara que eu falei que é teórico, né? Tem um cara como você que tem mais de 15 anos de experiência e que já realmente botou a mão na massa, né? Fez acontecer, acho que é totalmente diferente. Certeza que já tá tendo sucesso e, de novo, a tua bagagem é única, cara. A tua bagagem é única. Obrigado, você já trafegou por muitos mercados diferentes. Obrigado. Queria agradecer a tua participação. E é isso, gente. Mais uma aula aqui com o mestre, né? De crédito, nesse caso de crédito, André. Queria agradecer a participação de vocês, né? A audiência de vocês. Por favor, se inscrevam no canal, façam comentários, deixem um joinha e até a próxima. Um abraço, galera.